Depois das declarações de ontem de André Ventura a esclarecer de uma vez por todas aquilo que se anda a dizer sobre esta CPI, no caso das gêmeas, foi a vez de hoje Sandra Felgueiras, que é a jornalista por trás deste caso e desencadeou tudo isto, veio esclarecer algumas mentiras que estão a ser propagadas pela própria imprensa. Ou seja, no fundo nós temos aqui uma jornalista a assumir que existe fake news, notícias falsas, a decorrerem em horário nobre nas televisões. E ninguém faz nada em relação a isso. Ai, se fosse nas redes sociais, o que nós já estaríamos a passar. Mas ouçam aqui uns pequenos cortes que eu tirei dessas declarações. Primeiro, o processo de nacionalidade não demorou 14 dias. Aquilo que nós dissemos foi que o processo deu entrada ao requerimento em abril. O que estava por saber foi efetivamente quando é que o processo no consulado começou a andar. Porque uma coisa é tu meteres um papel para pedir a nacionalidade, outra coisa é o processo começar a andar. O processo demorou de abril até mais ou menos setembro. Portanto, é este o período que decorre para a obtenção da nacionalidade. Os 14 dias é só o período em que o processo sai do consulado para o Ministério da Justiça. Como a ex-ministra explicou, para se obter os cartões de cidadão. E nesse caso é um prazo normal? Nesse caso, quer dizer, não sei se é um prazo normal ou não, se ela diz que é porque é. Agora, ninguém levantou essa dúvida, o que se levanta é a questão de os procedimentos terem ou não coincidência com o facto do diagnóstico destas crianças ter sido mais ou menos dado pela mesma altura em que o processo começa a andar no consulado e depois também aqui. Mas deixa-me aproveitar esta oportunidade para explicar isto às pessoas que possam ter esta dúvida. Eu vi aqui com muita estupefação Paulo Raimundo, líder do PCP, dizer que estávamos a chafurdar, de certa forma, referindo-se à Comissão de Inquérito, mas eu levo isto um bocadinho a peito, porque acho que quem fala assim, de facto, desconhece por completo aquilo que estamos aqui a dizer, a chafurdar na vida de uma mãe que fez tudo para salvar as suas filhas. Em primeiro lugar, eu também sou mãe e custa-me muito achar que há pessoas que pensam que este é um caso de pessoas desumanas, que não têm apreço pela vida humana e que não percebem o que é a maternidade e o que é que uma mãe está disposta a fazer. Eu estaria disposta a ir ao fim do mundo para salvar as minhas filhas, mas não é disto que se trata. Em primeiro lugar, passo a explicar. O tratamento que estas crianças tinham no Brasil era equivalente do ponto de vista científico àquilo que podiam obter em Portugal. Tinha uma diferença. O Spinraza que faziam no Brasil era de 4 em 4 meses, o Zolgensma era uma toma única. Ora, isso não lhe dava o direito de, penso eu, ter usado todos os meios para conseguir atingir os seus fins. Se ela não sabia, depois no hospital ficou a saber, havia mais crianças à espera. Portanto, esta tese de que não havia lista de espera é mentira. Não havia uma lista de espera formal, porque não pode haver em doenças raras, têm que ser todas atendidas rapidamente. Eu recordo, estamos a falar de um universo de 32 crianças tratadas em Portugal. Sandra. Quer os líderes políticos têm vindo a falar, como Paulo Raimundo, manifestando total desinformação, quer muitos dos comentadores, inclusive os jornalistas, que deviam ser pessoas bem informadas e pessoas capazes de discernir o trigo do joio, não estejam a entender do que é que nós estamos aqui a falar. Nós nunca estivemos a falar do desespero de uma mãe. Esta mãe nunca foi o foco desta investigação, nem deste caso. O foco desta investigação chama-se Nuno Rebelo de Sousa, Lacerda Salles e Marcelo Rebelo de Sousa. E houve ou não houve um favor, que já me parece que ficou bem claro que houve, e foi a troco de quê? E porquê? E já que falas, Sandra, para trás? de Nuno Rebelo de Sousa, sabemos que vai depor na Comissão Parlamentar de Inquérito na próxima semana. Os advogados já esclareceram que vai fazer uso do direito de silêncio por causa do processo crimes. Sabemos que isto poderia ser um argumento utilizado em todo este processo. Ainda assim, como é que olhas para este esclarecimento da defesa de Nuno Rebelo de Sousa? Com estupefação, mas com realismo, percebo. Já que eu disse e repito, Nuno Rebelo de Sousa está a ser defendido por um dos mais prestigiados penalistas portugueses, Rui Patrício. Não vai deixar nada por acaso e, portanto, fará tudo para garantir uma boa defesa do seu cliente. Agora, é uma boa defesa, considerando que Nuno Rebelo de Sousa, neste momento, está altamente indiciado daquilo que esta investigação descobriu. De facto, ele mandou um e-mail ao pai na qualidade de filho. Na prática, Marcelo Rebelo de Sousa reencaminhou esse e-mail para o Governo. Esse e-mail chegou a Lacerda Salles, ou ao Ministério onde Lacerda Salles estava, na véspera dele ter recebido Nuno Rebelo de Sousa, ainda que diga que não tenha visto nunca esse e-mail que veio do Governo reencaminhado por António Costa, ou pelos serviços de António Costa. O certo é que no dia seguinte recebeu Nuno Rebelo de Sousa e, a partir daí, a secretária de Lacerda Salles marcou uma consulta, volto a repetir, em condições que não foram dadas a 4
crianças lusodescendentes que ficaram sem o mesmo tratamento e que teriam direito porque tinham o mesmo diagnóstico e as mesmas condições. E, portanto, perdoem-me na insistência, mas dizer aos quatro ventos que não houve um favorecimento, que não estamos a falar de uma entrada irregular no SNS, não só manifesta desconhecimento, como já roça alguma arrogância intelectual que me custa a compreender, a não ser que alguém, e que muita gente neste país, queira a muito custo defender algumas personalidades políticas, que então, nesse caso, eu não percebo porquê, porque o jornalismo existe para sermos independentes e neutros e não para andarmos aqui a proteger as costas de alguém. Depois destas declarações, aqui 4 coisas para assinalar para terminar este vídeo. A primeira coisa, como Sandra Felgueiras disse, o foco principal não era a mãe e muito menos as meninas. O foco principal era o circuito político. Nuno Rebelo Sousa, Marcelo Rebelo Sousa, Lacerda Salles, etc. Mas, digo eu, a partir do momento que a mãe, numa CPI, mente e oculta factos, notoriamente, ela já deixa de ser uma peça isenta ou imparcial no meio disto tudo. Ela já passa a ser uma peça fundamental para apurar a verdade. Porque se ela ama tanto as suas filhas, ela não tinha nada a perder. Só tinha que sentar na CPI e contar toda a verdade. Mais nada. Porquê é que ela não fez isso? Quem é que ela está a proteger e porquê? Segunda coisa, a administração deste medicamento para a cura. Não é uma cura e as crianças não estavam em risco de vida. Acho que está mais do que esclarecido. Esta narrativa que está a ser espalhada pelo jornalismo, que é mentira, tem que ser desmascarada. Terceira coisa, os 15 dias da nacionalidade. Não é esta a questão dos 15 dias da nacionalidade. O que interessa aqui é que o processo de nacionalidade começou exatamente ou mais ou menos ali, dentro do mesmo momento em que o diagnóstico destas crianças apareceu. Será que foi simplesmente coincidência? E como é que os serviços dirigem-se ao próprio hospital para recolher dados das crianças? E toda a gente diz que isso é anormal. Por fim, Sandra Felgueiras deixa o recado ao jornalismo que nós temos neste momento. Não é o Miguel Macedo a dizer que o jornalismo está a desinformar as pessoas. É a própria jornalista que o está a dizer sobre a sua própria classe. Portanto, ela tem mais autoridade do que eu e aqui não me podem acusar de viés ideológico. Agora, desse lado, tirem as vossas próprias conclusões. Deixem também nos comentários a vossa opinião, deixem um like, subscrevam. Até à próxima.